Olá, bom dia, tudo bem? Hoje então nós teremos estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Menonita. Eu sou a Cristiane, vou estar conversando com vocês hoje, né? Hoje vai ser mais um bate-papo, mesmo uma conversa. Hoje que estamos comemorando, né, o domingo de Páscoa, uma data muito especial para nós cristãos, que representa a morte e ressurreição do nosso amado Mestre, querido Jesus Cristo. Então, esse tema que a gente vai estar falando hoje é um tema atual e é um tema que vai nos fazer refletir também sobre este assunto. E hoje nós falaremos sobre o sofrimento, sobre a enfermidade e sobre o luto, tá bom? E só lembrando, se você tiver alguma coisa que queira falar, queira comentar, pode deixar aí no nosso comentário, no nosso chat, tá joia? Que a gente vai estar falando aqui. Então, hoje o que eu queria falar, trazer para vocês, na verdade é mais uma conversa, mais um diálogo, né? Porque se trata de um assunto que nós temos vivido, a gente não tem só escutado falar, a gente não tem só tido notícias, nós temos vivido isso na pele, que são dias de muitas enfermidades, são dias de luto, né? Se a família se o luto não nos atingiu de uma maneira tão próxima, algum ente querido, algum familiar, algum amigo, mas ela tem chegado bem próxima a nós, um conhecido, do nosso vizinho. Então é um tema que nós precisamos, como igreja, buscar, como eu sempre falo, a gente precisa buscar todas as coisas na fonte, na origem, né? E então é um tema, é uma situação que nós como igreja, que nós como cristãos precisamos estar preparados para isso, para o dia mau, tá? Então nós temos passado, né, por todas essas circunstâncias. Porém, não é só, não é privilégio nosso passarmos por isso. O próprio Jesus Cristo passou por todo esse processo, né? O próprio Jesus Cristo sofreu, sentiu dores, o próprio Jesus Cristo sofreu no que padeceu, o próprio Jesus Cristo perdeu amigo querido, alguém até pelo qual ele chorou, é um relato que traz de que Jesus chorou. Então, isso faz parte da nossa vida, o sofrimento, o luto, a enfermidade, ela faz parte da nossa vida. Em Mateus 9,35, a gente vê, né, um exemplo de que Jesus lidava com a enfermidade, que Jesus lidava com o sofrimento na época dele. A gente vê aqui então, em Mateus 9,35, um trecho sobre isso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o que a gente vê aqui, que Jesus, ele estava ensinando, ele estava pregando o evangelho, mas o que fazia parte do dia a dia dele? A cura. E por que precisa haver cura? Porque há enfermo, porque há doença. Então, a doença, a enfermidade, doença não é algo, a morte não é um evento que nos traz alegria, a princípio. Então, a morte, ela é um momento, a morte, a doença, né, a enfermidade, ela é um momento do quê? De sofrimento. Então, todo esse contexto fazia parte dos dias de Jesus também. Então, a gente vê na Bíblia vários homens de Deus, o próprio Jesus Cristo, como estou falando, né, que é o nosso maior exemplo, ele também passou por isso. Passou por momentos de luta, por momentos de sofrimento, de enfermidade, por momentos de tristeza e experimentou na pele, né, o que era morrer, né? Morrer, nesse caso, não era um motivo... ele não morreu por consequência de algo que ele tenha feito, mas por consequência de um amor por nós pecadores. Mas ele também experimentou a morte.
Então a gente vê Paulo, um discípulo, um homem de Deus também, passando por tudo isso, sofrendo na pele. A gente vai ver depois um pouco mais detalhado sobre isso, mas Paulo também sofreu, né, morte de pessoas de perto, sofreu enfermidade na pele, sofreu dores. Nós vemos também Jó, que foi um homem que a Bíblia, né, nos traz como um homem que procurava obedecer os princípios de Deus, um homem que tinha firme, né, os princípios ali com a família. Era um homem de bem, sim, mas não era um homem que a princípio, a gente identifica como alguém que também sofreu isso tudo, mas merecia, tá bom? Então, hoje, a gente pode entender o quê? Eu não estou sozinho nesse cenário de dor, de sofrimento, porque muitas vezes quando a gente está passando por esse processo, a nossa mente nos leva a pensar o quê? Eu estou sozinha, só eu estou sofrendo, a morte só chegou à minha casa, só eu estou lidando com um problema de enfermidade. Então, abrindo um parênteses, eu falo isso até de uma experiência própria. Eu tive, alguns de vocês conheceram meu irmão, ele foi acometido de um problema seríssimo na saúde, no físico mesmo, bem na juventude. Então nós passamos por um tempo de luta, de insegurança, de incerteza, de sofrimento, porque muitas vezes, eu acho que sempre, é muito pior você ver alguém que você ama sofrer do que se o sofrimento fosse com você mesmo, né? Quem é pai, quem é mãe vai entender um pouco mais sobre isso. E nesse caso você vê um irmão ali com dor, sofrendo, sem você poder fazer nada, isso é muito doloroso. Eu tive há poucos anos, né, nós tivemos, a minha família passou por um momento de dor, de tristeza, quando a minha mãe foi acometida em 2015, a minha mãe foi acometida por uma doença, né, por um câncer. Foi todo um processo de dor, de insegurança, de incerteza, de sofrimento, de orar, passar a noite orando e chorando e clamando, sem saber se naquela manhã ela amanheceria com vida. Então são momentos da nossa vida, que nós não estamos livres que isso aconteça. E nós, quando a gente está no meio disso tudo, a tendência é nós pensarmos o quê? Parece que só eu estou sofrendo. E essa não é a realidade. Então a gente vê, né, quando a gente estuda a palavra de Deus, o que nós percebemos? Que desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento, a morte, né, não é nem a questão da morte em si. O que nós sofremos muito, na verdade, é a dor dessa separação. É nós sabermos que amanhã aquela pessoa não estará mais lá. Mas para nós que servimos ao Senhor, o que nós precisamos resgatar de toda essa humanidade caída nossa, nós precisamos resgatar o sentido da eternidade dentro de nós. Porque se nós cremos que o Senhor tem preparado para nós uma eternidade com Ele, então aqui esse momento de separação, né, essa morte, ainda que nos cause dor pela separação, mas ela pode nos causar também uma esperança de um dia nós estarmos juntos na glória, tá? Então nós precisamos resgatar isso hoje como cristãos. Tá, joia? Fechando parênteses aqui. Então a gente volta... Paulo, um homem que andou bem próximo de Jesus, também sofreu dores. Em 2 Coríntios 5, eu convido você agora, você que está aí com a sua Bíblia, se tiver outras versões, você pode deixar aqui escrito para nós, tá bom? Em 2 Coríntios 5, diz assim: de assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, marca isso aí, que nós vamos falar sobre isso, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, o que a gente vê aqui? Um homem que servia a Deus, que amava o caminho de Deus, que andava com o Senhor. Ele fala que ele não vai se gloriar nele mesmo, mas em quê? No poder de Cristo que há nele. Porque o poder de Cristo, ele vai fazer o que na minha vida? Ele vai me aperfeiçoar onde? Nas minhas fraquezas. Nas aulas anteriores nós já estudamos sobre fraqueza e pecado. Então, fraqueza é aquilo que eu não vou controlar. Então, por exemplo, uma enfermidade, uma depressão, isso é uma fraqueza. Eu não consigo determinar. A minha mãe não vai ter mais câncer. Ah, não, agora está liberado. Aquela pessoa pode ficar enferma. Esse poder não está em nós. Então, aqui Paulo fala o quê? Que foi colocado um espinho na carne. Esse espinho na carne, nós não temos como bater o martelo e fechar que seja isto. Teólogos, né, estudos, alguns estudos comprovam, falam que isso seria uma enfermidade na vida de Paulo. Tá? Então nós vamos tratar isso aqui sendo essa hipótese, uma enfermidade. O que não deixa de ser uma luta, um sofrimento, tá? Então, mas o que Paulo fala? Eu orei ao Senhor e pedi 3 vezes. E qual é a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Então, quando nós entendemos o significado e a revelação da graça de Deus sobre a nossa vida, nós conseguimos forças para continuar caminhando, tá? Em Tiago, fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, Tiago 2, de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E no restante do versículo fala, produz eterno peso de glória. Então, as primeiras vezes que eu li esse versículo, eu ficava um pouco confusa, mas como assim? Eu vou ter que ficar feliz porque eu estou num momento de tribulação, num momento de tristeza ou de dor? Sim, é isso que a palavra está nos orientando. Algumas versões ela traz como peso de glória, tá? Futuro peso de glória. Então, o que o Tiago está querendo nos ensinar aqui? Que precisa ser motivo, nós precisamos entender dessa forma, como motivo de alegria, o privilégio de eu poder passar por tribulação. Por quê? Porque enquanto eu estou passando a tribulação, a gente vai, o próximo passo que a gente vai ver aqui, o que a provação, o que esse momento de dor, de luto, de enfermidade vai produzir na minha vida. As primeiras vezes que eu li esse versículo, eu ficava um pouco confusa, porque eu pensava, mas como? No meio de uma coisa triste, no meio de uma situação difícil, eu vou ficar feliz, eu vou ter alegria? É exatamente isso, porque nós precisamos aprender a tirar os nossos olhos daqui. Os nossos olhos precisam estar onde? Na eternidade. Tá? E a palavra de Deus, ela não nos garante que nós viveríamos a nossa vida como num parque de diversões. Então, se alguém te vendeu essa ideia, se alguém falou para você que depois que você viesse para Jesus, os seus problemas acabariam, você não passaria por enfermidade, por luto, por problemas financeiros, isso não é uma verdade, tá? Então, o que Jesus fala na sua palavra, em João 16:33, ele fala assim, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, ainda que nós passemos por momentos difíceis, por enfermidades,
por lutas, por más notícias, a nossa paz, ela vai estar onde? Nele, em Jesus. Então porque numa hora de dificuldade, numa hora de enfermidade, nem o dinheiro pode resolver. Porque, não sei vocês, eu já tive experiência, tanto em casa, né, como eu já falei um pouco antes, como parentes próximos, pessoas, amigos próximos que até tinham recursos financeiros, mas naquele momento os recursos financeiros não podiam comprar a cura, tá? Então, a nossa paz, ela vai estar em quem? Em Jesus Cristo. Então, continuando o versículo, ele diz assim: neste mundo, qual é o mundo? No mundo que nós estamos vivendo. Neste mundo, vocês terão aflições, tá? Então, é interessante aqui que esse terão tá no verbo, tá no futuro, terão. Então, não é vocês tiveram ou vocês têm uma promessa. Eu gosto, às vezes a gente comenta, brinca assim, a gente escuta, né, muitos cristãos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que não está errado, você precisa ser o que a Bíblia diz que você é mesmo. Mas todas as promessas da Bíblia vão se cumprir na minha vida. E muitas vezes parece que as pessoas, elas tiram algumas promessas da Bíblia. Então, é fato que você está afirmando, todas as promessas da Bíblia vão se cumprir na sua vida? Se você tem essa certeza, então você tem a certeza de que uma promessa que Jesus nos fez é que no mundo nós teríamos aflições. E muitas vezes nós declaramos isso, que as promessas vão se cumprir na nossa vida. E nós declaramos, né, que essas promessas vão se cumprir nas nossas vidas. Mas nós esquecemos de que muitas vezes, antes da vitória, muitas não, sempre, né? Antes da vitória precisa ter o quê? Guerra. Não existe vitória sem a guerra, tá? Então aqui nesse versículo é muito interessante nós prestarmos atenção nisso. Então, neste mundo vocês terão aflições, contudo, mas, tá? É uma preposição aqui, contudo, todavia, contudo, tenham o quê? Bom ânimo. Ainda que vocês tenham aflições, tenham bom ânimo. Agora sim vem a parte que nós gostamos. Pois eu venci o mundo. Então, uma coisa, ela não anula a outra. Jesus venceu na cruz toda a enfermidade. Jesus venceu a morte. Venceu porque Jesus ressuscitou. É por isso que nós estamos comemorando a Páscoa hoje. Porque Jesus ressuscitou. Nós passamos da morte eterna para a vida eterna. Páscoa significa passagem. Então, como lá a primeira Páscoa foi o quê? A passagem, a libertação do povo que estava cativo no Egito. Foi a passagem deles. Agora, nós vivemos, Jesus Cristo, quando morreu, foi essa passagem. Então, Jesus conquistou na cruz a nossa cura, Jesus conquistou a nossa vida eterna, isso é verdade. Mas Ele nos garante que nós teremos o quê? Aflições. Então, Jesus, em momento algum, você pode ler os 4 evangelhos, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, as profecias do Antigo Testamento, você pode ler as visões de Paulo, você pode ler as cartas de Paulo. Em nenhum momento nós encontraremos um versículo da Bíblia que nos garanta, nós não encontraremos base bíblica para isso, algo que nos garanta que nós nunca passaremos por lutas, por luto, por enfermidades, tá? Mas nós encontraremos o quê? Uma orientação do próprio Jesus aqui. Vocês vão passar por aflição. Isso é uma promessa. Mas tenham bom ânimo, por quê? Aí vem a segunda promessa a qual nós precisamos nos agarrar. Eu venci o mundo. Ao lermos a palavra de Deus, nós aprendemos 3 verdades. Então grava isso aí na sua mente. Primeiro, as coisas espirituais, elas são melhores do que as carnais, tá? Então, tudo aquilo que é espiritual, ainda que não pareça agradável, né, aos nossos olhos, à nossa carne, mas elas vão ser melhores do que as coisas carnais. Segunda verdade, o futuro é melhor do que o presente. Então, isso nos fala do quê?
de esperança. Paulo, em todo o tempo, ele traz esse tom para nós. Eu estou passando dificuldade aqui, mas o meu alvo, o meu futuro, o meu alvo é Cristo. Eu sigo para o alvo da soberana vocação. Eu sigo para algum lugar. E alvo não é para trás, alvo é para frente. Foi até uma coisa que o pastor Tino falou essa semana no nosso estudo de quarta-feira. Ninguém dirige um carro só considerando o retrovisor. Você precisa olhar para frente, tá? Então isso nos fala o quê? De futuro, de esperança. Terceira e última coisa que nós aprendemos com a palavra. As coisas eternas, elas são mais importantes do que as coisas temporais. Então, o que é uma coisa temporal? É algo que tem tempo. Então, a nossa vida é algo temporal. Aqui nessa terra, essa vida que nós temos, esse corpo, isso é algo temporal. Agora, o que é mais importante que isso? A minha vida eterna. Aonde eu vou passar a minha eternidade? E muitas vezes nós construímos, né, nós construímos os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo no que é o quê? Temporal, tudo que um dia vai acabar. Então eu coloco toda a minha esperança, eu coloco toda a minha motivo de viver, por exemplo, em uma pessoa, na minha mãe. Se na época eu tivesse perdido minha mãe, a minha esperança teria acabado ali, a minha esperança teria morrido ali. E nós estamos sujeitos a isso, a perder a nossa vida. E se a minha esperança for, vou viver até 120 anos, amém, quero viver até 120 anos, antes se o senhor não, eu prefiro que o senhor venha antes. Mas e aí, a minha vida pode acabar amanhã, porque essa minha vida terrena, ela é temporal. Então, a minha vida eterna é mais importante. Então, eu vou investir, eu vou enriquecer, eu vou firmar os meus propósitos, os meus sonhos, onde? Na minha vida eterna, porque essa vida aqui, ela vai acabar, isso é temporal. A vida dos meus pais um dia vai acabar. A vida das pessoas que eu amo um dia vai acabar. Há poucas semanas, o ano retrasado, eu perdi uma pessoa que eu amava muito, que era minha avó. Acabou. Aqui houve essa separação. Há poucos dias nós perdemos amigo. Dói, é triste, é muito triste. Só que são coisas temporais, a gente precisa colocar isso na cabeça. Uma hora vai acabar. Agora, aonde nós estamos firmados? Aonde eu tenho colocado a minha esperança? Como eu tenho olhado para o futuro? São nas coisas temporais. Se for, eu vou me desanimar, vou entrar em depressão, porque tudo que é temporal tem um prazo de validade, tem um fim. Agora, as coisas eternas, elas não têm fim. E eu preciso, tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque passar a eternidade com o Senhor é maravilhoso a gente pensar isso. Mas você já parou para pensar que a morte para o inferno também é eterna? E que nós podemos, se nós não estivermos com o Senhor, o outro lugar que nós teremos para passar a eternidade seria o inferno. Misericórdia, que o Senhor nos livre disso. Mas a eternidade, ela precisa estar no coração do homem. E por que hoje nós não conseguimos lidar muito bem com essa ideia da morte, com esse acontecimento da morte? Porque a eternidade de Deus, ela foi plantada no nosso coração. O homem Deus criou o homem para que ele fosse eterno. Acontece que com o pecado, né, vocês já conhecem toda a história, a gente não vai voltar lá atrás, mas nós precisamos resgatar isso, assim como nós temos aprendido nas outras aulas, esse resgate, né, essa metanoia, renovação da nossa mente. Nós precisamos entender que os nossos valores, que a nossa esperança, ela é eterna, ela precisa estar na eternidade com Jesus, tá? Os propósitos do sofrimento. Então, nós já entendemos que há nessa promessa do Senhor na palavra para nós. Agora, qual seria o propósito disso? Em 2 Coríntios 1,4, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com quem nós mesmos somos consolados por Deus. Portanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui, que todo sofrimento, a palavra de Deus é muito rica e ela tem muito conhecimento, ela traz muita informação para nós e nos ajuda. Há um propósito divino em cada sofrimento. Os puritanos, eles diziam assim: Deus não desperdiça nenhum sofrimento na vida de um cristão. Ninguém é consolado em uma festa, em um momento de alegria, em um momento de felicidade. Quando nós somos consolados? Quando nós precisamos de consolo? Quando nós estamos tristes, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, quando nós estamos num momento de luto, num momento de doença, de enfermidade, aí é que nós precisamos de consolo. Em Eclesiastes 7 fala assim: mais vale ir a uma casa de luto do que ir a uma casa de festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Então, Deus, querido, Ele não vai permitir a enfermidade, o luto, simplesmente só para ver você sofrer. Então, em todo sofrimento da nossa vida, aqui não tem como a gente classificar, né? Tem dor, tem sofrimento que é muito grande, é muito forte. Esse a gente precisa de Deus. Mas um outro sofrimento ali, tem um filho com gripe. Isso não é, claro, são graus de intensidade da enfermidade, de seriedade, de gravidade. Mas o consolo do Espírito Santo é o mesmo para você. É o mesmo, porque uma mãe, se o filho está com dor de garganta ou com a perna cortada no hospital, ela vai ter a mesma preocupação. Então, o sofrimento, dentro do sofrimento, nós precisamos do consolo. E o consolo é o mesmo Deus. Então, o mesmo Deus que vai te dar consolo, que vai estar com você, enquanto você está com uma simples dor de cabeça e não sabe o que é, ou uma dor de garganta, vai ser o mesmo Deus que vai estar com você no hospital perante uma situação difícil, ou no momento de luto. Então, o que Eclesiastes fala aqui? Que mais vale eu estar numa casa de luto. Porque naquele momento, as pessoas que estão vivas, elas podem refletir e ainda dá tempo de mudar muita coisa. E muitas vezes a gente vê o quê? Pessoas morrendo ao nosso lado, pessoas indo para o inferno, e aquele que está no caixão, ele sim, não tem mais como refletir. O que foi, foi. Então, nós precisamos tomar esses eventos, esses acontecimentos na nossa vida e tomar como o quê? Como uma oportunidade. Então, se você tem sido acometido por essa enfermidade agora, né, de Covid, ou que seja outra enfermidade, ou você esteja participou de um momento de luto nesses últimos dias, ou esteja acontecendo isso agora, ou você vai passar por isso ainda, tenha isso na sua mente, é uma oportunidade, há um propósito nisso. O que o Senhor está querendo te ensinar? O que você pode melhorar diante dessa situação? Então, lembra do que os puritanos falaram? Deus não desperdiça nenhum sofrimento na vida dos seus filhos, tá? E dentro disso, nós conseguimos perceber o quê? A soberania de Deus sobre todas as coisas. E a questão do consolo, que para mim aqui chamou bastante atenção, que primeiro o Senhor vai nos consolar, depois nós iremos consolar os outros. Então, um dos propósitos do sofrimento da sua vida
você vai poder ajudar outros que estão passando pelo mesmo problema que você, tá? Então hoje eu consigo, né, apesar de toda notícia de enfermidade é difícil, toda notícia de luto é um sofrimento, só que hoje em muitas ocasiões eu já tenho bagagem, né, já tenho recursos para conseguir até chorar com o outro. Porque muitas vezes não é você chegar lá e só chorar. Você vai precisar o quê? Ser suporte para aquela família enlutada. Você vai precisar o quê? Ser suporte para aquela pessoa que está passando por um momento de enfermidade. E muitas vezes a gente não tem essa palavra, né? Muitas vezes a gente não consegue entender qual foi o propósito de Deus no momento do nosso sofrimento. E é isso que nós precisamos entender. Uma segunda coisa que a gente percebe aqui, que Deus nos prepara e nos usa, é isso que nós estamos falando. Como igreja, como cristãos, nós precisamos levar a palavra do Evangelho. O Evangelho, ele traz cura. A palavra do Evangelho, ela traz renovo e ela traz o quê? Esperança, acima de tudo. A pessoa que está enlutada, a pessoa que está num momento de enfermidade, ela precisa ter, primeira coisa que ela precisa resgatar dentro dela é a esperança. E o que vai ser essa esperança? Está em nós mesmos? Não, está no Senhor. Então nós precisamos como igreja, e este é um tempo muito propício para isso, para nós exercermos isso, para nós sermos suporte, para nós sermos o quê? Boca de Deus, boca de esperança, para nós liberarmos vida. Então eu tenho batido bastante nessa tecla. Cuidado para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. Cuidado com o que você se alimenta, porque aquilo que te alimenta vai ser o que você vai colocar para fora, vai ser o que você vai transbordar. Então, se você escuta o dia todo sobre morte, desgraça, dificuldade, sofrimento, quando alguém precisar de uma palavra de consolo, você não vai ter essa palavra de consolo para a pessoa, porque você está cheio de coisas ruins. Então busque no Senhor, tire esse tempo. Você está em casa, né? A gente está passando por esse período aí de isolamento social, de quarentena. Use isso para se alimentar, para ser consolado pelo Senhor. Eu sei que tem sido dias difíceis, mas use isso para ser consolado. E quando você tiver oportunidade com alguém que esteja sofrendo do seu lado, fala, não, vem cá, eu conheço um Jesus que ele pode ser que ele não volte à vida dessa pessoa que morreu, apesar de ter poder para isso. É nós que muitas vezes não temos fé e não seja o propósito de Deus. Mas eu conheço um Jesus que pode resgatar você, a sua família, que pode garantir a vida eterna para você. Nós precisamos ser boca dessa eternidade para quem está do nosso lado. Nós precisamos levar a palavra de esperança. O Evangelho, ele é a palavra de esperança. O Evangelho cura qualquer enfermidade. A soberania de Deus. Isso nós precisamos, para nós falarmos sobre isso, nós precisamos antes do quê? Estar cheio disso. Se eu não tenho essa reserva em mim, se eu não passei, se eu não entendi o propósito de Deus no meu sofrimento, eu não vou conseguir ajudar o meu próximo. Terceira coisa que o sofrimento nos faz. Eu achei muito interessante quando Paulo, nesse capítulo, nesse trecho que nós lemos sobre Paulo, uma observação. O sofrimento, ele não nos coloca acima da média. Ele nos coloca no nosso devido lugar. Então, o sofrimento, muitas vezes, o que acontece? A pessoa que ela passa por algo, né? Por um sofrimento grande ou uma perda grande, aquilo não pode gerar nela um orgulho. Agora eu sou melhor que todo mundo, porque afinal de contas, eu perdi os meus pais, eu fui curada de um câncer. Isso precisa resultar em glórias a Deus, não é glória para você, não é glória para a pessoa, tá? Então eu acho muito interessante, em todas as vezes que Paulo fala de um sofrimento, que ele cita esse espinho na carne dele, eu acho interessante essa luta dele, porque o sofrimento, ele vai o quê? Ferir o meu orgulho.
E muitas vezes é um dos propósitos que Deus permite o sofrimento na nossa vida, é ferir o nosso orgulho, porque no sofrimento nós conseguimos dimensionar a grandeza e o poder de Deus. Que enquanto a gente está bem, não tem problema na família, não tem morte, não tem enfermidade, não tem nada, então eu posso, eu consigo, eu tenho dinheiro, eu vou, eu pago, eu tenho um ótimo plano de saúde. E quando nós estamos no sofrimento, onde os nossos recursos naturais, internos, eles não podem acabar com aquele sofrimento, aí então Deus vem e fala, então, agora você está vendo que eu sou suficiente na sua vida? Você não é suficiente sobre você? Então é um dos propósitos do sofrimento, muitas vezes, é ferir o nosso orgulho. O sofrimento, ele nos humilha, ele nos aperfeiçoa para Deus nos usar, tá? Então nós precisamos estar atentos a isso. E quantas vezes no meio do sofrimento a gente fica, a gente começa a espernear, gritar, chorar, ter atitudes histéricas, nós não conseguimos entender e ouvir de Deus qual está sendo, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Não no porquê, no sentido de, o Senhor precisa me comunicar, como assim o Senhor resolve colocar um câncer na vida da minha mãe? Mas no sentido de que, Deus, eu quero aprender. Primeiro, que ninguém nunca me garantiu que eu não passaria por isso. Nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. Segunda coisa, eu preciso que, Senhor, eu entendo que o Senhor é soberano sobre qualquer situação. Agora me ensina a agir da maneira correta. Falando agora sobre a enfermidade, já partindo aqui para a conclusão, a enfermidade ela pode ser para glorificar o nome de Deus, tá? Então essa enfermidade, Jesus ele tem poder para curar toda e qualquer tipo de enfermidade, desde um câncer até uma dor de garganta. Então Jesus pode fazer isso. A questão é se essa cura ou se essa enfermidade vai ser para glorificar o nome de Deus. Então nós precisamos entender isso também. Então todas as coisas elas precisam convergir, elas vão convergir para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E se a enfermidade na nossa vida for glorificar mais a Deus do que na nossa saúde, essa enfermidade for a nossa fraqueza, então é ali que o nome do Senhor vai ser engrandecido. É aí que o Senhor vai fortalecer a minha vida, vai ser nessa enfermidade, tá? Então, de novo, nós voltamos para onde? Para a soberania de Deus sobre toda e qualquer circunstância ou situação. Eu sei que na nossa mente totalmente limitada, muitas vezes nós pensamos assim, mas por que se não temos coragem de falar, mas nós pensamos, por que uma pessoa tão boa, por que uma pessoa que ajuda as outras pessoas foi ser acometida por isso? Aí tem o outro lá que mata, que rouba, que faz tanta coisa ruim, que prejudica, que faz coisa ruim com a família e ele não tem nada. Então não cabe a nós, a soberania não é nossa, a soberania é do Senhor sobre as circunstâncias, tá? A enfermidade ela pode ser resultado de um pecado. Então há hoje muitas enfermidades que elas são o quê? Resultado de pecado. Então nós temos as doenças sexualmente transmissíveis, a própria AIDS, nós temos outras enfermidades que elas são decorrentes, elas são resultado do pecado. Em Romanos 6:23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte, tá? Então, nós não podemos generalizar. Nem todos, a pessoa morreu, mas teve uma vida totalmente promíscua, nós não estamos falando sobre salvação, se a pessoa vai ser salva ou não, nós estamos falando do que é resultante aí, de enfermidade e morte. Porque a enfermidade, às vezes, ela vai ser curada, só pode ser que ela não seja curada, que a pessoa morra. Então, tem a questão de que o Senhor recolheu, de que o Senhor permitiu a morte ali com este propósito,
E tem a morte que a pessoa procura a morte, que é o quê? Resultado do pecado, tá? Então nós precisamos ter isso bem definido, porque a gente pode correr no risco do extremo, tanto de para um lado quanto para o outro. A enfermidade ela pode ser curada de duas maneiras. Isso foi revelado a mim, né? Foi até uma irmã da igreja metodista renovada, ela chama Margarete. Um dia que a minha mãe estava muito ruim, os médicos já tinham falado, agora só por Deus mesmo. Ela já estava fazendo uma semana no hospital, então assim, a gente estava esperando a qualquer momento uma notícia ruim, né? E essa irmã, um dia eu estava chorando muito na igreja, ela me chamou, ela falou, ela havia perdido o marido fazia pouco tempo. Ela falou, Cris, ela me explicou isso. Ela falou, olha, a enfermidade tem duas maneiras dela ser curada. Uma maneira de Deus curar a enfermidade pode ser a cura física, restauração do corpo, a pessoa continua para glorificar, para testemunhar dessa cura. Uma outra maneira, porque a cura nada mais é do que a finalização do sofrimento. É isso que é cura, é quando a gente para de sofrer. Então essa irmã me falou, e a segunda parte, uma segunda maneira de Deus curar é levando essa pessoa, é tirando de nós, né, no caso, é a morte. Então eu parei para pensar e aquilo ficou remoendo, né, na minha cabeça e é verdade. Então, muitas vezes, a morte para nós é ruim por tudo aquilo que nós já conversamos. A eternidade está no nosso coração. Nós não gostamos dessa separação. Mas o Senhor alcançou aquela vida com a cura. Não a cura da maneira que nós queríamos, da maneira que nós estávamos esperando. Mas com a maneira que aprove a Ele. Em Salmos tem um versículo que fala que aos olhos do Senhor há alegria na morte dos seus justos. Então, mais uma vez, nós identificamos o que aí? O princípio de soberania, tá? Soberania sobre todas as coisas. E concluindo, recapitulando, Jesus sofreu todas as dores, muitas que nós não sofremos, ele sofreu todas. Nós sofremos algumas das que Jesus sofreu, mas Jesus sofreu todas as dores da humanidade. E ele chegou a sofrer a dor da morte e morte de cruz, tá? O evangelho, ele tem poder para curar. Então nós precisamos crer nisso. E a partir do momento que eu creio nisso, que eu vivo isso, eu tenho condições de consolar outras pessoas com o quê? Com essa mensagem. Como cristãos, igreja do Senhor, nós precisamos o quê? Levar as boas novas para os aflitos. Levar as boas novas e o consolo, aquele que fala lá em 2 Coríntios, e quando o Senhor me consola nas minhas fraquezas, depois eu posso pegar essa experiência e levar para consolar os outros. Amém, queridos? Então, que nós possamos, mais uma vez, lembrando, né, que estamos comemorando o domingo de Páscoa, em meio a tudo isso que tem acontecido na nossa nação, no mundo, mas que os nossos olhos eles estejam firmes no Senhor, que nós possamos estar olhando para frente, para o futuro, para a eternidade, que nós possamos entender que tudo isso aqui são coisas temporais, que a nossa esperança está no Senhor, que a nossa esperança está num Deus que é eterno, ele não tem começo e ele não tem fim. E que, em nome de Jesus Cristo, a saúde do Senhor esteja alcançando a sua casa, a cura de Jesus, a cura do Evangelho esteja nesses dias alcançando as nossas casas, que o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, esteja sendo aspergido sobre os umbrais da nossa casa, que o sangue de Jesus faça separação entre a sua vida, entre a nossa vida e o mal, e que nós possamos entender no meio de tudo isso a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu domingo de Páscoa. Vamos pensar, né, todo esse sacrifício que Jesus fez por nós, é isso que aumenta a nossa fé, que aumenta a nossa esperança. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor esteja com você
E semana que vem estamos aqui para mais uma aula. Deus abençoe.